E estamos no dia 19 de 365 dias lendo a Bíblia. E já estamos no livro de Êxodo. E hoje a nossa porção está em Êxodo, capítulo 4, 5 e 6. E o que eu quero dividir com vocês hoje é sobre quando Deus chama, ponto, acabou. Para de rebeldia. No capítulo 4, versos de 10 a 17, diz o seguinte: Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então aqui Deus está chamando Moisés para, através de Moisés, usando a vida, a liderança de Moisés, ele libertar o povo da escravidão. Libertar Israel das mãos dos egípcios. E Moisés começa aqui já falando: Não, Senhor, nem vem que eu não quero fazer isso não. Verso 11, o Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Então, assim, Deus, quando Ele te chama, não é sobre o que você pode fazer, mas é o que Deus pode fazer através de você. Nunca é sobre você. E nós temos uma tendência gigante a contar com o nosso ego, com as nossas habilidades. Claro, a sua habilidade é importante, mas é Deus que faz o impossível. É Deus que faz acontecer. E o nosso chamado é para depender dEle, ser obediente a quem Ele é. E Ele é perfeito. Ele é o Deus do impossível. Aí no verso 13. Porém, Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Olha a rebeldia de Moisés. Tipo, manda outro aí, que eu não vou não. Verso 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Aqui fica um lembrete. Muito cuidado quando Deus te pedir para fazer algo e você falar que não. Muito cuidado, porque isso acende a ira de Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que olha o que ele fala para Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca, e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ou seja, Deus de novo falando para Moisés: Olha, Moisés, já que você está com mimimi, eu vou continuar querendo usar você. É você mesmo que eu vou usar. Mas já que você está tão inseguro, eu vou mandar Arão para te ajudar nessa missão, para te ajudar nesse ministério. Então, este é o nosso Deus. Ele não abre mão de usar você. Mas se você estiver assim tão inseguro, ele vai mandar alguém para te auxiliar. Mas o chamado, o ministério continua sendo seu. E aqui, meus irmãos, é com muito temor que eu falo, tá? Isso é uma coisa minha. Foi a partir da minha leitura e reflexão bíblica que eu não acredito quando alguém fala assim: Ah, Deus quer usar você, mas se você não quiser, ele usa outro. Se Deus quiser usar você, ele vai usar você, porque é isso que a gente vê acontecendo aqui em Moisés. E eu não tenho na memória outra pessoa que Deus falou assim: Ah, já que você não quer, eu não vou usar você, eu vou usar outro. Não, Deus pode usar de maneiras diferentes, que nem havia um chamado sobre a vida de Sansão. E Sansão era um mimado, a gente vai chegar ele lá no livro de Juízes. Mas só para ilustrar o que eu estou falando. Deus queria usar Sansão e usou. De um jeito ou de outro, mas Deus usou. Para o propósito de Sansão, na vida de Sansão, o propósito do Senhor se cumpriu. De um jeito ou de outro. Então, aqui fica a dica. Se submeta ao Senhor de todo o seu coração. Tenha uma vida de temor, uma vida íntegra no Senhor, para que tudo lhe vá bem. Para que você não termine como Sansão, de olho furado, cego e se matando, né? Junto com o chamado. Mas enfim, a gente vai chegar em Sansão. Mas só para falar que quando a pessoa fala assim: Olha, hein, se você falar que não, Deus usa outro. Queridos, a palavra do Senhor é clara. Moisés não queria. Ele estava aqui falando para Deus: Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Manda outro. E Deus falou assim: Não quero saber se você não quer. Eu vou continuar usando você. Mas já que você está tão inseguro, mandarei Arão para te ajudar. É com muito temor que eu falo isso. Julga,
conversa com Deus sobre isso, mas quando Deus te chamar, não acenda a ira do Senhor. Porque quando Deus chama, é Deus que sustenta, é Deus que faz acontecer. Verso 16, ele falará por você ao povo, ou seja, Arão é quem vai falar com o povo. Né? Então Deus está falando assim, Moisés, eu vou falar com você, Moisés, e você vai falar para Arão o que Arão deve falar para o povo. Mas é com você que eu quero falar, Moisés. É com você. Ponto, acabou. Né? E aí ele continua. Ele será como se fosse a sua boca e você será para ele como Deus. 17. Leve, pois, na mão este bordão com a qual você fará todos os sinais. Então, assim, lembrando que aqui no contexto o povo estava sofrendo na escravidão e Deus já tinha falado para Moisés que libertaria o povo com sinais, com milagres, com sinais de milagres e maravilhas. E José, aqui nessa tradução está escrito bordão, em algumas traduções está escrito cajado. Então Moisés ele tinha um cajado, né, o qual ele ali se apoiava. Afinal, Moisés já tinha 80 anos, né? A gente não está falando de um menininho de 30 que nem era José quando se tornou governador do Egito. Não, Deus escolhe um homem de 80 anos para libertar o povo da escravidão. Ou seja, Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Confie na soberania do Senhor. É sobre confiar em Deus, ter fé em Deus. Deus faz o que Ele quer e Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é incrível. Eu gosto de falar, e é uma coisa minha, que Deus ele é escandaloso. Quando Deus faz direito. Deus não faz serviço pela metade. E nós vamos ver aqui como que esse povo saiu do Egito. Que maravilhoso! Mas ainda no verso... no capítulo 4, né? Então ali eles vão conversar com o povo, né? Vão se apresentar ao rei, falando assim, ó, é o seguinte, liberta o povo. E eles falam também com o povo, né? Então, verso 28. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. 29. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Meu querido, quando Deus te visita, adore o Senhor. Esta é a nossa resposta para o Senhor em todo o tempo, a adoração. O povo que há tanto tempo clamava por este Deus, pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles clamavam, Senhor, onde estão as tuas promessas? Cadê, Senhor, o Deus de milagres que os nossos pais tanto nos contam, que foi passando de geração em geração, o Deus do impossível? Então Deus veio e visitou eles, e eles se inclinaram e adoraram. E é isso que Deus espera de nós, a adoração. Se Deus, toda vez que você vê a mão do Senhor se mover sobre a sua vida, se prostre e adore o Senhor. Se você não está vendo nada acontecer, adore o Senhor, porque somente Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Somente Jesus é o dono da nossa adoração. A adoração organiza toda a nossa vida. Quando Moisés e Arão contaram para Israel, eles não tiveram dúvida, eles falaram assim, uau, clamamos, Deus ouviu e nos mandou Moisés para nos libertar. Moisés ali, que já é um tipo de Jesus, né? Dessa figura de libertar o povo dessa escravidão, da mão pesada. Eles simplesmente se inclinaram e adoraram ao Senhor. Eu não sei se você já teve alguma experiência onde o único desejo do seu coração era adorar a Deus. Se você não passou por isso até hoje, vamos orar para que você passe por isso hoje e comece a passar muitas vezes por isso. A adoração tem que ser uma resposta nossa a este Deus que cuida de nós o tempo todo.
Adore o Senhor quando você vê o milagre dele acontecer, mas também adore o Senhor enquanto espera. Aqui o povo ainda não tinha sido liberto. Eles ainda estavam debaixo da mão de Faraó. Ainda estavam sofrendo. Mas ali eles viram um vislumbre do futuro, uma luz no fim do túnel. E pela fé eles adoraram a Deus, falando: Deus ouviu o nosso clamor, louvado seja o nome do Senhor. Então que essa seja a nossa oração, louvado seja o nome do Senhor, que responde às minhas orações, que me ouve, que me responde, que manda alguém, que usa pessoas para abençoar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, ansiamos pela Tua presença. Queremos, Pai, Te amar de todo o nosso coração e Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Nos leva, Senhor, até um lugar de intimidade e comunhão contigo, onde Te ouvimos, onde Te vemos, onde pela fé Te adoramos. Que possamos, Senhor, Te adorar o tempo todo, vendo os Teus milagres, crendo nos Teus milagres, esperando pelos Teus milagres nas nossas vidas. Eu Te peço, Pai, visita os Teus filhos com sinais e maravilhas, consola os cansados, consola os abatidos. Liberta, Senhor, aqueles que estão aprisionados nas mentiras de Satanás. Liberta, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.